Bora lá? Quando eu falo que o brasileiro não tem um dia de paz, eu não estava mentindo. Tivemos algumas alterações na possibilidade de emissão das LCIs e da LCAs. E eu já posso dizer logo de cara que a mudança foi péssima. E quem vai pagar por isso somos todos nós, até mesmo quem não é investidor. Para resumir, nesse vídeo eu vou falar todas as mudanças que ocorreram no dia 1/2 referente às LCIs e LCAs. Quais foram as mudanças, como isso vai te afetar diretamente, como isso vai afetar quem não é mesmo um investidor, o porquê dessa mudança ser péssima e o motivo por trás dela. Como eu já vi algumas pessoas falando sobre esse assunto em um formato um pouquinho mais curto, eu preferi trazer em um formato um pouco maior com todas as informações referente a essa última mudança. Então fica comigo até o final do vídeo e bora lá! Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor. Se você já acompanha aqui o canal, não se esquece de socar aquele like e deixar um comentário para chegar esse vídeo para mais pessoas. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considere deixar seu like e comentar alguma coisa. Bom, como eu disse no começo do vídeo, a gente teve algumas alterações nas LCIs e nas LCAs. E resumindo muito, nós não vamos ter mais aquelas LCIs e LCAs com liquidez diária após o prazo de carência de 90 dias. Ou seja, aqueles investimentos que a gente utilizava como reserva de emergência, que pagavam um pouco mais do que os CDBs por não terem um imposto de renda atrelado aos seus investimentos, não existem mais. E já vamos para a primeira dúvida que está surgindo com um certo tanto de frequência. Se você hoje tem uma LCI ou uma LCA que tem a liquidez diária após 90 dias, o seu título não vai mudar em nada. Ela continua valendo do mesmo jeito, tem a liquidez diária, tudo certinho. A única coisa é que você não vai poder reaplicar esse valor novamente nela após o seu vencimento. A partir do dia 1/2, todas as LCIs e LCAs emitidas vão ter um prazo mínimo diferente. Para as LCIs vai ser um prazo mínimo agora de carência de 12 meses e para as LCAs um prazo mínimo agora de 9 meses. Ou seja, ambos esses investimentos não vão servir mais como sua reserva de emergência. A gente não vai ter aqueles investimentos que têm a liquidez após um período. Onde antes a gente tinha 5 tipos de ativos que a gente podia utilizar como reserva de emergência, estes sendo os CDBs, as LCIs, LCAs, Tesouro Selic e os fundos de renda fixa, agora a gente passa a ter somente 3 opções. Claro que aqui você também poderia utilizar sua poupança, mas ela é tão pior comparado com os outros investimentos que eu nem considero ela. A segunda dúvida que está aparecendo com maior frequência é: qual é o lugar mais rentável para eu colocar minha reserva de emergência agora que eu não vou ter as LCIs e as LCAs como opção? Bom, aqui sem dúvida a gente vai perder um pouco de rentabilidade sim, tendo em vista que as LCIs e as LCAs tendiam a ficar sempre no primeiro, segundo lugar em termos de rentabilidade. Mas em 99% dos casos, você vai ter aí os CDBs com a melhor rentabilidade para sua reserva de emergência. Para quem quiser saber quais são esses CDBs, eu recomendo o meu último vídeo que eu coloquei o top 5 melhores CDBs que você pode usar para sua reserva de emergência. Agora, o que mais vai te afetar com essa nova mudança? Em primeiro lugar, todos os investimentos agora que você tem para fazer da renda fixa com a liquidez diária, você vai ter que pagar o seu imposto de renda. Então você investe e o governo pega a partinha dele aí. Segundo, que devido a gente ter menos títulos no mercado, a concorrência de atratividade pode diminuir. O que eu quero dizer com isso? Como antes a gente tinha LCIs e LCAs competindo com CDBs para ver qual ativo teria essa captação maior, a concorrência por atratividade acabava se dando pela rentabilidade dos investimentos. Quando você diminui essa competição, você desestimula em que as instituições coloquem taxas maiores para conseguir reter esses clientes. Ou seja, muito provavelmente a gente não vai ver um aumento da rentabilidade dos CDBs devido a essa retirada desses títulos e a gente pode ainda sentir alguns CDBs começando a cair a sua rentabilidade em termos percentual do CDI devido a essa diminuição da concorrência também. Agora tem uma outra parte dos investidores que vão sentir com essa nova mudança que aconteceu desde o dia 1. Aqueles investidores que se arriscavam um pouquinho mais nas CRIs ou nas CRAs também tiveram modificações. E aqui eu não estou falando somente da renda fixa, e você já vai entender. Para quem está caindo aqui de paraquedas, as CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. São muito parecidas com as LCIs, porém elas não têm o FGC, pois elas não são emitidas por bancos e sim por empresas. Já as CRAs são praticamente iguais às LCAs. O certificado de recebíveis do agronegócio
é igualzinho, mas também não tem o FGC. Algumas empresas estavam conseguindo emitir CRIs e CRAs como uma maneira mais barata de captar dinheiro do que a maneira tradicional de pegar um empréstimo no banco, por exemplo. Essas empresas que estavam conseguindo emitir os CRIs e CRAs não eram necessariamente do ramo imobiliário ou do agronegócio. Porém, devido a estarem negociando com empresas do ramo imobiliário ou do ramo do agronegócio, elas conseguiam, através dessas brechas, emitir esses CRIs e CRAs. Os exemplos que estão sendo mais falados no momento é do Burger King e da rede Jor, eu acho que é assim que fala, pois essas empresas estavam utilizando dessas brechas para conseguir fazer essa emissão e fazer uma captação muito mais barata do que seria por outros meios. Agora, sabe quem vai ser prejudicado também com essa nova mudança? Os fundos imobiliários de papéis e os fiagros. Só um exemplo aqui para você entender um pouquinho. Sabe aquele fundo de papel mais conhecido aqui no Brasil, o MXRF11? Então, dentro da carteira dele, a gente vai ter algumas empresas como CSN, Coca-Cola, Açaí, Grupo Mateus e Dasa Diagnósticos. Claro que tem outras CRIs também, mas todas essas empresas que eu falei aqui no momento, nenhuma delas são do ramo imobiliário. E a partir dessa nova mudança, nenhuma delas vai poder emitir CRIs mais. Então, os fundos de papéis e os fiagros podem encontrar dificuldade para preencher seu portfólio a partir de agora com novas CRIs e novas CRAs. Isso porque o número de empresas que vão estar emitindo esse tipo de crédito vai diminuir bastante. Agora, como essa mudança vai afetar até mesmo as pessoas que não estão investindo? Pensa comigo, se as empresas que antes estavam usando as CRIs e as CRAs para financiar o seu crescimento de uma maneira mais barata, muito provavelmente a gente vai ver uma desaceleração dessas empresas, consequentemente contratando menos pessoas. Claro que a magnitude desse impacto é difícil de se dizer, provavelmente não vai ser nada grandioso, mas que contribui sim para um crescimento menor dessas empresas, com certeza contribui. E com isso a gente vai ter um mercado menos aquecido e uma menor geração de emprego. Porque, no meu ver, essa decisão foi péssima. Primeiro que já começaram utilizando da desculpa errada, dizendo que é para colocar o rico no imposto de renda e aumentar as arrecadações. Primeiro, você que está aí do outro lado, você é rico só porque você investia nas LCIs ou na LCA? Você é rico porque tinha suas cotinhas de MXRF11? Muito provavelmente, assim como eu, não. O rico vai ser alguém que tem patrimônio aí superior a 5 milhões de reais. E deixa eu te dizer, essas pessoas que têm esse patrimônio e muito mais do que isso, vão ter pessoas contratadas trabalhando especificamente para não ter que pagar imposto de renda. Os consultores financeiros são contratados para isso, para reduzir o máximo quanto ele vai pagar de imposto e aumentar ao máximo o lucro deles. Então o rico sempre vai dar um jeitinho de pagar menos imposto ou até mesmo nem pagar o imposto. Então toda vez que você escutar a gente vai taxar os ricos, lembre-se que em 90% dos casos é você e eu que vamos pagar mais imposto. E claro, toda vez que você escutar a gente precisa aumentar as arrecadações, significa a gente vai criar mais impostos para você pagar. E agora, para finalizar, eu quero deixar aqui quem são as pessoas responsáveis por essa mudança. Quem consegue fazer uma alteração dessa aqui no Brasil é somente a CMN, o Conselho Monetário Nacional. A CMN está acima de tudo que tem no nosso sistema financeiro. Ele que manda em tudo. E ele é composto por 3 pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E essas 3 pessoas são o Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto. Sendo que o Campos Neto já está lá há algum tempo e ele se demonstra ser uma pessoa muito mais liberal em termos econômicos, pelo menos, eu não posso afirmar, mas já dá para ter uma ideia da onde que veio essa ideia de fazer essas alterações. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessas novas mudanças ou, que nem eu, achou péssimo? Bom, espero ter atualizado vocês nesses poucos minutos que eu segurei vocês aqui. Se você gostou ou aprendeu alguma coisa, não se esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo para esse vídeo ter maior alcance com as outras pessoas. E como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem te ajudar. Desde abertura em conta com bônus de até R$200, até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.